Olá, se você ainda não me conhece, bem-vindo. Esse aqui é o Patrícia Arraes no YouTube, ou Paty Arraes no YouTube. Na verdade, esse canal já existe, estava um pouco paradinho e vamos embora retomar esse conteúdo e essa proximidade com você. Eu sou especialista em nutrição oncológica e se você ainda não me segue por aqui, este também é um convite para você clicar aqui embaixo no sininho, tocar aqui a campainha, para que você sempre receba a notificação sobre o material que eu vou deixar aqui, que passa a ser também uma conversa nossa sobre a minha grande paixão, que é a nutrição oncológica. Você também me encontra no Instagram, no @PatriciaRaisNutri, onde eu também coloco bastante conteúdo e bastante material. Já existimos, mas por que não começar a falar sobre as fontes alimentares do câncer? Do que o câncer se alimenta? Tanta coisa é falada, né? Ah, o câncer se alimenta de açúcar, né? Então não pode comer açúcar de jeito nenhum, porque o câncer se alimenta de açúcar. Como se ele só se alimentasse, só tivesse essa base como fonte alimentar. Mas infelizmente, não. O câncer é uma célula de rápida duplicação. E como tal, em qualquer célula do nosso corpo, o que uma célula precisa para viver? Uma célula, para existir, ela precisa de toda uma fração de valor energético, de proteína para existir, de gordura para existir. A gordura são os lipídios. Quando a gente vai estudar as células, tem lá a célula, e o que tem na membrana celular, por exemplo, na beiradinha da membrana? A beiradinha da membrana é uma camada fosfolipídica. O que quer dizer isso? Que é de lipídio, é de gordura. Então, uma célula tumoral, assim como qualquer outra célula, ela precisa de várias fontes para existir. Infelizmente, a célula tumoral tem uma inteligência, uma avidez, e eu acho que a palavra certa, acho não, tenho certeza, a palavra certa é adaptação. Ela tem uma adaptabilidade muito grande. O que quer dizer isso? Dentro da célula tumoral mora um receptor, um ser humaninho, vamos dizer assim, chamado carbono 1. Ele fica ali, ó, só ligado no que o hospedeiro, que é quem tem o câncer, tá comendo e fornecendo. Tem um bando de proteína, tá sobrando proteína, tá dando proteína a mais. Carbono 1 muda a sua estrutura para uma adaptação e uma receptividade maior dessa fonte proteica, e aquela proteína vai ser utilizada como base de energia, como propriamente proteína para o crescimento. Uma célula tumoral, ela precisa e chega a utilizar até 15 vezes mais glicose, açúcar, do que uma célula comum. Então, sim, o tumor se alimenta de açúcar. Mas eu comecei a contar para você que ele não alimenta só de açúcar. A gente não pode pensar, então tá, não vou fazer uma dieta, corta açúcar, tira o açúcar. Vai tirar o açúcar, ele vai utilizar de outra fonte, ingerida por você, outra fonte produzida no corpo, como fonte energética. Por que eu falo ênfase, produzida no corpo? Porque senão daqui a pouco você vai estar deixando de comer de tudo, porque tudo alimenta o câncer. Porque aqui nesse meio onde a gente está, minha filha, na internet, o povo fala de tudo. E tem ouvido e adaptação para tudo. Então, ele utiliza como fonte energética primária a glicose, e o ideal é você não ingerir açúcar de forma fácil, para não dar açúcar fácil para ele. E aí eu te pergunto, para que serve açúcar? Ah, Patrícia, para adoçar, então, dar gostosinho da vida, fazer brigadeiro e doce de leite. Sim, existem os amores, as histórias emocionais que a gente tem, as bases fortes. Fomos colonizados por povos europeus que nos ensinaram os prazeres da comida boa, enfim, dos doces das vovós e dos bolos que cheiram na nossa casa. Então aqui é para eu te dizer que você não precisa excluir completamente, mas eu te convido a pensar o que esse açúcar te dá. Esse açúcar te dá 4 calorias por cada grama. Então, são calorias ofertadas e são calorias chamadas calorias vazias. O que quer dizer? Te dá caloria, mas não te dá nada de nutriente. Hoje, você passando pelo tratamento, o que você precisa? Você precisa estar excepcionalmente, maravilhosamente, lindamente nutrido para ficar fortão, para vencer o tratamento, passar por ele da melhor forma possível. Açúcar vai te dar isso? Então, o que eu costumo dizer? Não vai dar de bandeja açúcar por tumor, certo? Ah, tá aqui, queridinho, meu amor. Além de tudo, não estou me nutrindo, que sou a pessoa mais importante dessa parada do que ficar pensando só no tumor, porque o que eu posso comer, o que eu não posso comer por causa do câncer? Você é mais importante do que essa bodega toda. O que eu posso comer, o que eu não posso comer, para eu ficar forte e vencer o tratamento do câncer e vencer o câncer. Não gosto nem desses termos vencer, porque vencer parece que vai ter um perdedor e vai ter um ganhador e não é por aí.
né? A gente não pode pensar e dar essa potência, essa força para o câncer. Uma outra coisa, o açúcar aumenta a insulina. Os estudos são muito claros que pacientes que têm hiperinsulinemia, insulina alta, têm maior predisposição a terem doenças crônicas e também, entre elas, o câncer. Hiperinsulinemia está relacionado com os cânceres de mama, os mais comuns. Pode estar relacionado com câncer de próstata e intestino também, os 3 cânceres mais comuns. A insulina faz com que, em bases de produção de insulina alta, esteja mais ativo e presente o IGF-1, que é um hormônio de crescimento. Então, a insulina também dá substrato, dá, na verdade, um terreno biológico. O que é terreno biológico? A casinha para você botar o tumor, né? A nossa estrutura, um terreno biológico favorável ao tumor. Então, açúcar não te dá nutriente, açúcar é base, sim, de fonte energética tumoral, açúcar aumenta a insulina e hiperinsulinemia está relacionado com cânceres, os principais deles, certo? E ainda quando está com a insulina alta, aumenta um hormônio que é um hormônio chamado hormônio de crescimento. Se é hormônio de crescimento, quando o hormônio de crescimento está grande, vai fazer crescer também quem? Também o tumor. Mas não precisa neurotizar, não precisa falar, não vou comer nunca mais. Comece a aprender a provar e ter os alimentos com um sabor real que são. Suco com gosto de suco, café com gosto de café e não ficar adoçando as coisas. E guarde os prazeres para uma festa de aniversário, para o bolo da sua tia que cheira a casa inteira e vai viver sua vida e não vai viver a vida da doença. De ter, que a sua vida hoje é ir para o exame, ir para a clínica, fazer tratamento, volta, mostra o exame para não sei quem, vai, leva no cirurgião. Também tem a vida que te convida do lado de cá, sem ser essas vidas todas dentro da clínica, que tem esse prazer associado. Então não esquece disso não. Mas coma saudávelzão, coma saudávelzão. Pegou açúcar, câncer, hiperinsulinemia? E aí eu disse, sim, o câncer se aproveita e utiliza açúcar como crescimento. Fato. Mas ele usa só isso? Não. Você também ensinou, Patrícia, que ele tem um processo de adaptação e usa qualquer coisa. Ele é célula, ele precisa de um monte de coisa. E vou contar para vocês que ele utiliza também o que? Gordura, tá? Se alguém faz uma dieta hiperlipídica rica em gordura, também aumenta o IGF-1, que é um fator de crescimento. E se come muito carboidrato, no geral, não é açúcar não, é pão, bolo, aipim e batata. Também aumenta a hiperinsulinemia, mais produção insulínica, mais IGF-1. Mas tem uma situação, dieta rica em gordura, então também oferece lipídios favorável para o câncer e meios lipídicos aumentados também dão um habitat fantástico para o crescimento tumoral. Aí eu falo para as mulheres, principalmente mulheres câncer de mama, quando estão com sobrepeso e obesidade e tem ao redor desse tumor também fornecimento de bandeja de fonte energética tumoral. Então isso aqui não é para assustar todo mundo. É para falar que não é só essa coisinha de só açúcar alimenta o câncer, né? Então, a gente tem aí o habitat para o tumor. O crescimento dos tumores sólidos e das metástases requer uma interação entre células tumorais com o ambiente tumoral. Então, há uma troca entre esse ambiente, terreno biológico, que é o seu corpo, e o tumor, né? Quando tem onipresença de tecido adiposo, muito tecido adiposo, ele favorece essa oferta dando gordura para essa célula que também vai utilizar isso como base de matéria-prima para crescimento. E parece que ter muita gordura cria um ambiente hospitaleiro para esse tumor, havendo uma troca recíproca entre esse corpo com sobrepeso e obesidade e esse tumor, né? Favorecendo a liberação de fatores de crescimento e também de citocinas. Quem são as citocinas? Proteínas de resposta inflamatória. Em algum lugar aqui você ouviu dizer sobre não sei o que inflama, o corpo inflamado. O corpo com sobrepeso e obesidade é um corpo inflamado. E isso também aumenta essa produção de resposta inflamatória tumoral. Depois, em um outro vídeo, a gente conversa sobre esse negócio do que inflama, o que não inflama o corpo, porque tem muita coisa aí que a gente pode conversar em relação a isso. Então, eu falei para vocês também de lipídio. Então, o tumor não utiliza somente glicose como forma de crescimento, usa também lipídio. E usa o quê? Glutamina. A glutamina é uma proteína, é um aminoácido. Aminoácido é o nome que a gente dá para o pedacinho menorzinho da proteína. Digamos um bifão, quando ele é quebradinho lá, nosso corpo chega lá no nosso intestino, ele está sob a forma de aminoácido, essa forma que é absorvido pelo intestino. A glutamina é linda, é um aminoácido condicionalmente essencial. O que quer dizer? Quando a gente está em períodos de maior necessidade, estresse clínico, a gente não passa a produzir um pouco de glutamina, porque na verdade o nosso corpo nem produz, mas quando a gente está em situação de estresse, produz.
É um aminoácido lindo, repara enterócitos, ele cuida de todo o nosso tecido do tubo digestório e auxilia a síntese e produção de diversas coisas no nosso corpo. A glutamina é linda? Ela é linda e maravilhosa. Não aceito que fale nada mal da glutamina, but os estudos de oncologia evoluíram e a gente viu que ele também gosta de glutamina. Ele não é bobo nem nada, entendeu? Então, o câncer também tem uma avidez por utilização de glutamina para o seu crescimento. Então, eu não indico para paciente em tratamento, salvo aquele que é bem acompanhado, acompanhado por nutricionista oncológico e tem uma necessidade muito clara. Exemplo, uma diarreia de difícil controle num paciente que está tratando o intestino com uma quimioterapia fortona, tal, etc e tal, e a gente não está conseguindo, vale a gente pesar, né? E vamos fechar falando que a obesidade modifica de forma drástica esse microambiente, tanto do tecido adiposo quanto do tecido tumoral. Então, não é a gente pensar num peso adequado por estética, pra gente ficar lindo na foto, que é uma delícia ficar lindo na foto, mas é porque também a gente tem que pensar em saúde. Se você hoje está com sobrepeso e obesidade, pá, caiu de paraquedas num diagnóstico do câncer, bora cuidar disso, porque se você ficar mais forte, com mais massa muscular, menos tecido adiposo, você não dá substância para o crescimento desse bicho e também reduz resposta inflamatória, né? Vou fechar aqui, que depois vai ser um outro vídeo falando da creatina, por exemplo. A gente ama a creatina protege o sistema nervoso central contra o dano oxidativo da quimioterapia e faz ganho de massa muscular, melhorando a estrutura, ó, de massa muscular. A creatina é lindíssima, ela é um aminoácido também, eu já expliquei o que é aminoácido. Só que se a gente der em excesso, ele também vai gostar e ele também vai usar. Então depende do cálculo proteico, da dieta de proteína que a gente vai fazer, dessa ingestão, para a gente indicar com segurança. Recapitulando, açúcar é fonte energética para tumor, mas também gordura, mas também proteína, aminoácidos, glutamina, creatina. Existem várias fontes que ele pode utilizar para o crescimento. Quanto ao açúcar, a história é, não dê de bandeja para ele. Pense na sua saúde. O açúcar não vai te dar absolutamente nada de bom, somente uma felicidade. E felicidades a gente vai buscando em outras coisas também. Guardado o açúcar para dias especiais. Experimente os alimentos e os reconheça. Conheça de novo. A prazer, abacaxi, sem açúcar, sem adição de nada. Se você não é diabético, não precisa usar nem adoçante, porque adoçante mata as bactérias boas do intestino, que pode ser outro tema de vídeo meu aqui também, tá? E a gente quer manter microbiota boa. Enfim, são várias coisas, é comer saudável e grava aí um dos meus lemas. É mais comida de Deus e menos código de barra, tá? Gostou? Dá um curtir aqui, manda pro povo, tem o sininho, ativa para ser lembrado e não esquece que eu também tô no Instagram, no @PatriciaArraesNutri, tá? Beijoca, Paty, bem-vinda de volta. Semana que vem tem mais vídeo.